Nós queremos hoje, nessa tarde, falar sobre conquista. Nós queremos, no nome de Jesus, declarar que a sua conquista é certa. Amém? Diga para a pessoa que está do teu lado aí, a sua conquista é certa. No nome de Jesus. Oh, coisa maravilhosa. Sabe por que a sua conquista é certa? Porque Deus vai te abençoar. No nome de Jesus, Ele quer nos abençoar. Deus deseja nos abençoar. O propósito porque Deus nos criou é porque Ele quer nos abençoar. Todo dia, quando amanhece o dia, a alva levanta, Deus fala assim: eu quero abençoar a minha igreja, eu quero abençoar o meu povo. Deus se alegra quando nós estamos alegres. Quando Paulo fala em Filipenses, que ele escreve a carta da alegria, e esse é o desejo de Deus para ver a nossa alegria, a abundância da graça dele sobre nós. E tudo que Deus revelou na palavra é para nos abençoar. Todas as promessas contidas na Bíblia, ela aplica também para nós. Deus quer abençoar a igreja, Deus quer abençoar o seu povo. É às vezes nós que retemos a bênção, é nós que fugimos da bênção. Você pode acreditar que tem gente que foge da bênção de Deus? Pois é, tem gente que foge da bênção de Deus. Deus está falando, esse é o caminho da bênção, da paz, da prosperidade, da felicidade. Mas aí a pessoa, ela quer tomar o controle da vida dela. E toda vez que nós queremos tomar o controle da nossa vida, nós estamos fadados ao fracasso, a frustrações, à decepção. É isso, meus irmãos. E essa conquista, ela é maravilhosa. E nessa tarde eu quero falar sobre 3 grandes conquistas da vida de um homem e de uma mulher de Deus. Eu não estou falando aqui de ter um filho, de plantar uma árvore e de escrever um livro. Não é isso. Pode até ser, num dado momento, uma conquista para você, mas não é essa conquista que eu estou falando. De repente, um filho pode ser uma grande conquista na sua vida. Você que lutou, mãe, para ficar grávida, e o teu filho é um milagre de Deus, é a tua conquista. Mas não é dessa conquista que eu estou falando. Eu quero falar de outro nível de conquista que Deus quer falar conosco nessa noite. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis capítulo 32. E a grande questão é que essa semana nós estamos comemorando a grande conquista do homem à lua, 50 anos. Já pensou que conquista que foi naquela época? Talvez uma grande maioria não tinha nem nascido ainda. E o homem já estava conquistando a lua. Tem pessoas que a conquista dela é conquistar um monte, o Everest, ou Illimani, ou tantos outros montes. A conquista de alguns homens foram de dar volta à terra, de conquistar mares, oceanos. Outros conquistar empresas, carreiras. E eu quero que você escute muito bem esse texto de Gênesis capítulo 32, e Deus vai falar em você algumas grandes conquistas que Ele tem para você ainda. Você homem, você mulher de Deus. Anote aí na tua Bíblia, anote numa anotação, no teu boletim, alguma parte aí no teu celular, abre um bloco de nota, escreve aquilo que Deus está falando com você, e não perca nada, no nome de Jesus. Amém? Então vamos lá, Gênesis capítulo 32, diz assim: Jacó estava continuando a sua viagem quando alguns anjos de Deus foram encontrar-se com ele. Quando Jacó os viu, disse: este é o acampamento de Deus, por isso pôs naquele lugar o nome de Manaim. Jacó mandou mensageiros para a região de Seir, também chamada de Edom, a fim de se encontrarem com Esaú e lhe darem uma mensagem. Eu, Jacó, estou às suas ordens para servi-lo durante todo esse tempo e morrerei com Labão. Tenho gado, tenho jumentos, ovelhas, cabras, escravos e escravas. Estou mandando esse recado ao Senhor, esperando ser bem recebido. Os mensageiros voltaram e disseram: estivemos com Esaú, seu irmão, e ele já vem vindo para encontrar-se com o Senhor. Vem com 400 homens,
Quando Jacó viu isso, teve muito medo e ficou preocupado. Então dividiu em 2 grupos a gente que estava com ele, e também as ovelhas, as cabras, o gado, os camelos. E ele pensou que se Esaú viesse atacar o grupo, o outro poderia escapar. Depois Jacó fez esta oração: ouve-me, ó Senhor Deus do meu pai Abraão, de Isaque, do meu pai. Tu me mandaste voltar para minha terra, para os meus parentes, prometendo que tudo correria bem para mim. Eu, teu servo, não mereço toda a bondade e fidelidade com que me tens tratado. Quando atravessamos o rio Jordão, eu tinha apenas um bastão, agora estou voltando com estes 2 grupos de pessoas, animais. Ó Senhor, eu te peço que me salve do meu irmão Esaú. Tenho medo daquele que venha e me mate também as mulheres e as crianças. Lembra que prometeste que tudo que me correria bem e que os meus descendentes seriam como a areia da praia, tantos que ninguém poderia contar. Naquela noite, Jacó dormiu ali. Depois ele escolheu alguns dos seus animais para dar de presentes a Esaú. Escolheu 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelas com as suas crias, que ainda mamavam, 40 vacas, 10 touros, 20 jumentas, 10 jumentos. Jacó dividiu esses animais em grupos e pôs um empregado para tomar conta de cada grupo e deu esta ordem: vocês vão à frente, deixando um espaço entre os grupos. Jacó disse ao primeiro empregado: quando meu irmão Esaú se encontrar com você, vai, e ele perguntar: quem é o seu patrão? De onde você vai? E de quem são esses animais que você está levando? Então responderás assim: esses animais são do teu servo criado Jacó, são um presente que ele está enviando para o seu patrão Esaú, e ele também vem vindo atrás de nós. Também o segundo e ao terceiro e todos os outros que tomavam conta do grupo, Jacó disse: quando vocês se encontrarem com Esaú, digam a mesma coisa. E não se esqueçam de dizer isso: o seu criado Jacó vem vindo aí atrás de nós. É que Jacó estava pensando assim: vou acalmar Esaú com presentes que irão à minha frente, e quando nos encontramos, talvez ele me perdoe. Desse modo, Jacó mandou os presentes à frente e passou aquela noite no acampamento. Versículo 22. Naquela mesma noite, Jacó se levantou e atravessou o rio Jaboque, levando consigo as suas 2 mulheres, as suas 2 concubinas e os seus 11 filhos. Depois que as pessoas passaram, Jacó fez com que também passasse tudo o que era seu, mas ele ficou atrás sozinho. E aí veio um homem que lutou com ele até o dia amanhecer. E quando o homem viu que não podia vencer, deu um golpe na junta da coxa de Jacó, de modo que ela ficou fora do lugar. Então o homem disse: solta-me, pois já está amanhecendo. Não solto, enquanto o Senhor não me abençoar, respondeu Jacó. Aí o homem perguntou: como você chama? Jacó, respondeu ele. Então o homem disse: o seu nome não será mais Jacó, você lutou com Deus e com os homens e venceu, por isso o seu nome será Israel. Agora diga-me o seu nome, pediu Jacó. O homem respondeu: por que quer saber o meu nome? E ali ele o abençoou. Então Jacó disse: eu vi Deus face a face, mas ainda estou vivo. Por isso ele pôs naquele lugar o nome de Peniel. Amém, amados? Essa leitura, essa narrativa, ela é preciosa porque ela contém
3 grandes conquistas da vida de um homem e de uma mulher de Deus. E não adianta a gente pensar em conquista no sentido de tudo aquilo que nós queremos, talvez o que mais nós empenhamos, conquista de um bem-estar, de uma casa própria, de um carro, de um emprego, de um concurso público, de uma estabilidade, de uma carreira, de uma formatura. Tudo isso, meus irmãos, vem num pacote chamado bênçãos de Deus para nós, quando nós somos fiéis a Ele, quando nós andamos segundo os seus caminhos. Mas também o homem que é mau e prospera no seu mau caminho também consegue essas coisas. Então, onde está a bênção? Se o ímpio também consegue tudo isso, e às vezes o ímpio até é mais próspero do que muitos que são fiéis ao Senhor, então nós não estamos falando dessa conquista. Há uma conquista maior que Deus quer para você e para mim, que Ele quer nos ensinar a lutar essas batalhas da vida para nos forjar e ensinar que há conquistas que são mais excelentes, conquistas que são melhores. Não estou dizendo que não devemos lutar pela casa própria, pelo carro, pela estabilidade, pelo emprego, isso ou aquilo outro, estão entendendo? Mas há um nível, há um outro tipo de conquista, que chama conquista da excelência, aquilo que está dizendo na Bíblia que nós devemos lutar por ela. E a primeira grande conquista de um homem e de uma mulher de Deus é conquistar a sua família, amém? Não adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua casa. Jacó saiu de casa debaixo de uma perseguição, de uma ameaça de morte. Ele havia enganado o seu irmão, havia enganado o seu pai, estava conchava com a sua mãe, e ele saiu dizendo, o teu irmão dizendo, eu vou te matar. E não é palavra de um burrate, de um bêbado que estava sob o efeito do álcool, que às vezes, quantas famílias brasileiras na véspera do Natal fala que vai matar, eu vou te acabar, e depois no ano novo está todo mundo abraçado de novo. Não é isso. O oriental, quando fala eu vou te matar, o judeu, quando fala eu vou te matar, ele persegue, ele espera até o final da vida e mata o camarada. A palavra dele é certa, é como uma flecha certeira. E ele falou assim, eu vou te matar. E então Jacó saiu dali, desesperado, somente com a mochila e o desespero. E aí nós sabemos a trajetória dele, ele passou naquele vale, ele teve aquele sonho, e ali ele começou então a querer consertar a sua vida com Deus, e ali ele fez um voto com o Senhor, e aquele voto foi marcante, e aquele voto para mim tem muito significado, meus irmãos, porque ele falou, Senhor, se o Senhor me der pão para comer, vestido para vestir, e se eu for em paz e voltar em paz, certamente, de tudo que o Senhor me der, tudo que o Senhor me der ficou por último. Certamente eu te darei o dízimo de tudo. E Deus ouviu a oração de Jacó, e Jacó tornou-se grande naquela região, e ele foi encontrar-se com seu tio, e ali ele conheceu a sua esposa, e ali ele construiu a sua família, e ali ele foi abençoado, mas faltava mais alguma coisa para Jacó, não estava, a sua prosperidade não estava naquilo, aquilo fazia bem para ele, porque o seu tio enganava, o seu tio trapaceava, e ele não estava com o coração nas coisas materiais, e tudo que o seu tio fazia, dava errado e abençoava a vida de Jacó. E de repente Deus coloca no coração dele o desejo de voltar. E ele orava por isso, e toda vez que ele orava, ele falava, Deus, o Senhor prometeu que eu voltaria para a casa do meu pai, e voltar para a casa do pai, meus irmãos, é reconciliar com a família, é reconciliar com os pais, com os irmãos, é reconciliar com os teus. Quantas vezes temos famílias divididas por causa de dinheiro, por causa de herança, por causa de negócio, por causa de dinheiro, por um mau entendimento, de uma desavença, por causa de uma bebida. Deus quer reconciliar as famílias. Eu dei algumas vezes aqui testemunho de como nós começamos o nosso ministério lá na Espanha, em Huelva, e nós orando e pedindo a Deus para abrir uma porta e evangelizar. E era difícil no começo, e eu coloquei um recado num carro que tinha um adesivo de um peixinho. Quantos aqui lembram dessa história, desse testemunho que eu contei? Pois é desse jeito. O restante faltou ver no outro culto, né? Bonito, né? Agora eu vou ter que contar de novo? E aqueles que já ouviram?
Meus irmãos, eu coloquei um adesivo, um bilhetinho naquele adesivo que tinha um peixinho do carro, pensando que eu ia fazer logo uma conexão com aquele homem, e ele não me respondeu, eu voltava, colocava no meu telefone, eu preciso falar com você, eu quero falar com você, e nada. E eu falei assim, esse homem mora por aqui, porque o carro, na Espanha, geralmente as casas não têm garagem, os apartamentos não têm garagem, os carros ficam na rua, são poucos apartamentos que têm garagem, então os carros ficavam na rua. Eu falei, esse homem mora por aqui. Até um dia que eu encontrei e falei para ele assim, o senhor é evangélico? Ele falou assim, não. Eu falei, porque eu vi o adesivo ali do peixinho, ele falou assim, não significa nada. E eu, eu sou pastor, eu sou missionário, entendeu? E, com licença, e ele foi embora. E eu falei, meu Deus, a coisa está difícil de evangelizar aqui de todos, e até crente não quer conversa, né? E eu sabia que ele era crente, porque por que ele deixou aquele peixinho ali? Não tinha peixinho. Quando você encontra um peixinho na Europa, meus irmãos, você vai atrás, eu sou crente também, é a maior alegria, quando você encontra um adesivo ali. De repente, passado alguns dias, algumas semanas, alguns meses, ele me encontra, e eu tentando localizar, marcar, ele me encontra dizendo assim que precisava falar comigo. Estou resumindo o testemunho, tá? O pai dele estava internado no hospital e queria que eu fosse orar pelo pai dele. Eu falei assim, vou mesmo, agora mesmo, vamos lá. Cheguei lá, estava aquele senhor na cama, esperando um transplante de coração. E eu cheguei para ele, perguntei o nome dele, falei que eu era pastor, que era missionário, eu falei assim, sabe que o melhor remédio para o coração, falei para ele, o melhor remédio para o coração é o perdão. Você, quando recebe o perdão, Deus vai te curar. Os 4 filhos já chegaram assim, com licença, pastor, vem cá, me tirou, nós não queremos que meu pai toque nesse assunto, e por favor, não fala sobre isso. E eu tentando, deixa eu orar, não fala. Posso vir amanhã? Desde que você não fale nada sobre esse tema. No outro dia eu voltei lá, orei muito por ele, cheguei lá, falei assim, bom, eu não posso, defraudar os irmãos, os filhos, falei assim, lembra do que eu falei ontem? Eu não enganei, mas lembra do que eu falei ontem? Deus quer abençoar o Senhor, e eu orei por ele, meus irmãos, e fui para um retiro dos pastores, e falei para ele quando voltaria. Quando eu voltei, ele não estava mais. E aí, tentei pedir telefone, contato, e não me deram, porque não dão. E eu então bati, falei assim, agora eu vou encontrar esse camarada. Fiquei lá, acordei cedinho, fiquei lá esperando ele vir para o trabalho. Quando eu encontrei, ele falou assim, pastor, vamos lá em casa agora. Fui lá no apartamento dele, aquele senhor forte, gordo, me abraçou, chorando. Ele falou assim, que queria me abraçar para saber se eu era um homem ou se era um anjo. Porque quando eu entrei a primeira vez, ele viu um anjo entrando no quarto dele. Ele falou, senta aí, pastor, eu quero falar aqui o que aconteceu comigo. 25 anos, o meu irmão matou o meu filho. Matou, e desde então a família se dividiu, nós não conversamos mais com ninguém. Sabe o que aconteceu, pastor? O senhor foi daquele dia lá e falou sobre o perdão. Sabe o que aconteceu? O meu irmão deu o mesmo problema do coração que eu, e foi internado na mesma, porque lá é por plantas, andares, e aquele andar era de coração, e o irmão dele ficou uns 2 ou 3 quartos ao lado dele, no mesmo corredor. E os filhos falaram que não era para falar com ninguém, não era para falar com ele, e ele descobriu, e depois Deus falou com ele que ele tinha que levantar da cama dele, ele pediu ajuda às enfermeiras, e foi no quarto do irmão dele, e liberou perdão, e disse, eu te perdoo, meu irmão, pelo que você fez. Meus irmãos, e aquilo foi tão impactante, que ele perguntou assim, pastor, onde é a sua igreja? E Deus falou comigo, eu doido para abrir uma igreja ali, já começar, chegando, chegando. Deus falou assim, não, a obra ainda não está feita, não está realizada. Eu falei assim, onde é a tua igreja? Ele falou, pastor, a minha igreja dividiu porque o outro meu filho é pastor da igreja que ele congregava, e nós nos dividimos. E aí o que aconteceu? A igreja do meu filho não prosperou, e todo mundo se perdeu. Falei, pois agora é hora de reconciliar. Vamos atrás desse teu irmão. Meus irmãos, eu me arrepio. A obra que Deus fez nessa família, a obra que Deus fez
na vida desse homem, dos irmãos, Deus esperou que todos tivessem reconciliado. Sabe o que aconteceu? Deus o chamou. Deus o levou. Aonde eu encontrava com esse jovem, que era da minha idade mais ou menos, ele pedia para eu contar, ele contava a história do testemunho de como nós chegamos na cidade de Uelva. Ele falava assim, não é possível, Deus mandou um brasileiro para reconciliar nossa família. Deus mandou aqui, conta pastor, conta como que foi. E eu contava a experiência, o testemunho, e Deus foi fazendo uma obra maravilhosa, meus irmãos. Sabe, Deus quer reconciliar famílias. Deus quer reconciliar casais, filhos, cunhados, genros, sogros, parentes, tios, primos. E aqui, Jacó, Deus colocou no coração dele essa promessa que você vai voltar para a sua casa, para a casa dos teus pais. Não é voltar para morar, esse voltar é para reconciliar. E aí nós encontramos então 7 passos para reconciliar com a família. O primeiro é, você tem que voltar. Não espere que ninguém vá reconciliar com você. Você que tem que dar o passo para reconciliar. E Jacó fez isso lá no capítulo 30. Ele falou assim, eu vou voltar para a casa dos meus pais, eu vou voltar para a minha casa e eu vou reconciliar. Parafraseando, eu vou reconciliar com meu irmão, eu vou pedir perdão para o meu irmão, eu vou restituir aquilo que eu defraudei com ele. E há muita coisa, meus irmãos, que nós temos que restituir em casa. Há muitas coisas que nós defraudamos com os nossos familiares, com os nossos pais, confiança, usar nome dos nossos pais, colocar os nossos pais em dívida, pais colocando o nome dos filhos com dívida. Meus irmãos, e tem tanta coisa que o diabo está cirandeando na vida das nossas famílias, contendas, fofocas. Às vezes, famílias que têm se dividido, sabe por quê? Aquilo que foi feito, uma ferramenta de comunicação chamada WhatsApp, tem dividido famílias, meus irmãos. Eu saí do grupo porque, entendeu? Encontro pessoas que saíram do grupo e já não falam mais com os cunhados por causa de briga de WhatsApp. Primeiro passo, volta para casa. Segundo passo, restitui. Eu comecei a contar quantos animais Jacó preparou aqui para entregar a Esaú. Meus irmãos, é quase uma herança. 600 animais. Entre vaca, bode, carneiro, cabrito, ovelha, camelo, jumenta, ele preparou aqui uma fortuna para restituir o seu irmão, fora aquilo que ele daria depois. Só um encontro. Terceiro passo, faça como Jacó, peça perdão a Deus, ora a Deus. Ele se humilhou diante de Esaú 7 vezes. Ele se inclinou com o rosto na terra. Ele mandou 3 grupos de servos falar assim, olha, o teu servo Jacó está vindo. Ele estava colocando na condição de servo de Esaú. Esaú como seu senhor, ele havia roubado a sua primogenitura, mas ele estava colocando Esaú como o senhor dele agora. Isso é maravilhoso, meus irmãos, isso é espiritual. Quando você se humilha para reconciliar, quando você considera o seu irmão maior que você, o teu tio, o teu pai, o teu avô, o teu sogro, seja quem for da tua família, mais que você, aí vem a bênção de Deus sobre a tua vida. Humilha, para que haja reconciliação da tua família. Humilha diante da tua esposa, humilha diante do teu esposo, vocês que estão morando debaixo do mesmo teto, humilha, para que a glória de Deus venha sobre a tua casa. Amém? Quarto, ore muito, prepara o ambiente, ora a Deus, coloca isso diante de Deus. Não vai perguntar para Deus, Deus, o Senhor quer que eu perdoe? Mas é claro que Ele quer que você perdoe. É claro que Ele quer que você reconcilie. Quinto momento, muito sábio, espere o momento certo. Não vai chegar lá de qualquer jeito, querer reconciliar muitas vezes, e você vai complicar mais ainda.
Você achando que vai ser humilde, fala, não, agora eu vou me humilhar e chego lá, olha, vai piorar mais ainda. Não, espera o momento certo. Jacó dividiu os grupos, Jacó mandou um, mandou outro, e foi devagarzinho, foi como mineiro. Jacó era mineiro, hein? Tem algum mineiro aqui ou não? Deixa eu ver, cadê os mineiros aqui? Olha o mineiro aí, hein? Jacó é mineirinho, hein? Foi devagarzinho, só mandou um queijinho lá pro irmão, mandou os queijinhos de cabra lá, vamos ver se a gente reconcilia aqui, vai devagarzinho. Isso é sabedoria, às vezes é tão complicado que você não vai resolver assim, ó, vamos lá, cara, olho com olho, comigo é assim, ó, eu encontro cara a cara, falo a verdade. Não é assim não. Não é desse jeito. Aquele que fala comigo a verdade acima de tudo, às vezes está errando. Tem o momento certo, a hora certa de falar as coisas. Sexto passo. Tente uma vez. Fracassou? Não desista. Tenta 2 vezes. Fracassou? Não deu? Tenta 3 vezes. Jacó fez isso e na 4ª vez ele encontrou com seu irmão. Não vai assim, já desistindo da primeira. Imagina se ele mandasse a primeira e falasse, não, acabou não. Ele foi, vou 1, vou 2, vou 3, e vou 4, e vou 5 se precisar, e 6, e 7. Tente 1, 2, 3, não desista da reconciliação. Não deu agora? Espere, ore mais. Ore mais. Sabe o que Jacó fez? Mandou presentes. Sabe? Faz aquele bolo, convida o teu familiar, aquele pãozinho de queijo na hora. Não vai comprar pizza que não vai funcionar, hein? Já vou falar agora. Compra picanha. Nenhum cunhado resiste uma boa picanha. Nem que ele vai só para comer, depois ele vai falar mal de você, mas não tem problema. Mas já é o primeiro passo, foi na tua casa. Assim Jacó fez. Sabe, irmãos, nós temos que ter sabedoria, orar muito para que Deus possa conduzir os nossos passos nessa reconciliação. E o 7º, o mais importante depois da oração, a oração é o 4º, depois da oração, o 7º é mais importante, humilha diante da outra pessoa. Capítulo 33, versículo 3 fala assim, depois Jacó passou e ficou na frente, 7 vezes ele se ajoelhou e encostou com o rosto no chão, até que chegou perto do seu irmão Esaú. Não tem nenhum sentido isso para o brasileiro, tem? Você quer reconciliar com o teu familiar e você vai se ajoelhar no chão e fala assim, além de ser mal criado, ainda é doido, ficou doido. Há outras formas, essa era a forma, talvez, mais importante para o judeu falar assim, eu me humilho, colocar com o rosto no chão. Talvez um insulto maior para o judeu é você tirar o sapato e jogar para o oriental, cuspir. Mas quando a pessoa se prostra com o rosto no chão, como que o Islã ora Alá? Ele coloca o rosto no chão. Sabe para quê? Para se humilhar. Ele está se humilhando. E quando Jacó faz isso, ele está dizendo assim, olha, eu renuncio tudo. O mais importante agora, ele está dizendo para Esaú, é a nossa reconciliação. É que eu me reconcilie com você, com os teus filhos, com a tua esposa, que eu possa restituir a você tudo aquilo que eu fiz de mal. Irmãos, isso é muito sério. Não adianta nada a gente pedir um avivamento se a gente não libera perdão e não pedir perdão aos nossos, da nossa casa. Jacó lutou com todas as suas forças para conquistar isso, conquistar a sua família. Então, essa é a primeira grande conquista. A segunda grande conquista que nós temos nesse texto não é conquistar a Deus, porque Deus é inconquistável. Deus não se conquista. Deus é invencível. Poderia dizer que Deus é indomável. Nosso Deus é o Rei da Glória. É aquele que vem sobre
as nuvens, guerreiro, Senhor dos exércitos, todo-poderoso. Essa expressão que Jacó lutou com o anjo e prevaleceu, não é do ponto de vista de Deus, é do próprio ponto de vista de Jacó, que ele não desistiu. Ele não deixou, ele não falou assim, eu não aguento mais, eu não sei quem é, eu vou embora. Não, ele prevaleceu até de manhã. A segunda grande conquista é: conquiste as coisas de Deus. Repita comigo: conquiste as coisas de Deus. Diga para a pessoa que está do teu lado: conquiste as coisas de Deus. Essa é a sua segunda grande conquista. Conquistar a Deus, meus irmãos, é você conquistar as coisas dele. Nós não podemos conquistar a Deus, mas nós podemos conquistar as coisas dele. Nós podemos, a expressão conquistar o coração de Deus é você se humilhar diante dele, buscar ele, e orar, entendeu? E ter fé na palavra. E Jacó, ele conquista as coisas de Deus. Depois que ele passa todo mundo, as mulheres, as concubinas, os 11 filhos, por que ele fica do lado de cá do rio? Ele estava querendo fugir? Certo? Ele falou assim, não, eu vou colocar lá, porque se der alguma coisa, alguém morrer, morre a minha esposa, morre os filhos, e eu fico salvo? Não! Porque as nossas maiores conquistas com Deus, nós estamos sozinhos. Só Ele conhece o nosso coração. As nossas maiores conquistas nós devemos conquistar nas nossas madrugadas, nas nossas noites de oração, nas nossas angústias. Imagina o coração de Jacó, a angústia, o pavor, o temor que estava no coração dele. Quantas noites você já passou em claro? Só se você não tiver cabelo branco, igual eu. Você lembra das noites em claro que você passou sem dormir? Quantos aqui já passaram noites em claro, sem dormir? É isso aí. Você sabe o que é, não sabe? Aquela angústia. Quem pode te ajudar? Às vezes, nas minhas maiores angústias, eu saía do quarto para minha esposa não ver, ia lutar com Deus lá na sala, orando, chorando, chorar baixinho para não acordar a minha esposa e nem as filhas. Você já fez isso também? E Jacó então passa toda uma noite lutando. Lute pelas bênçãos de Deus. Lute por elas. Dá nome a essas bênçãos. Sabe como que você luta com as armas espirituais para conquistar as coisas de Deus? 3 coisas: oração, palavra e fé. Repita comigo: oração, palavra e fé. Aí depois que você fizer isso, você inverte fé, palavra e oração. Aí você vai conquistar as coisas de Deus. E Jacó ficou sozinho para trás. Então veio um homem que lutou com ele até o dia amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer, deu um golpe na junta da coxa de Jacó, de modo que ela ficou fora do lugar. Então o homem disse: solta-me, pois já está amanhecendo. E ele falou assim: não solto enquanto o Senhor não me abençoar. Que coisa tremenda. Mas é lógico que esse anjo podia até matar e fulminar Jacó. Lógico que podia. Meus irmãos, essa expressão que ele prevaleceu é nas forças de Jacó. Jacó foi no limite das suas forças. Ele foi no limite. E Deus permite muitas vezes que nós vayamos ao limite das nossas forças, para que Ele possa nos abençoar. Então,
conquiste as coisas espirituais. Amém? Terceiro lugar, para terminar. Talvez um dos grandes motivos pelos quais nós não conquistamos as outras coisas é por causa dessa terceira conquista. Essa terceira conquista, quando ela não é conquistada, nós vemos, e isso nos leva a muitos problemas emocionais, físicos, muitos medos, temores. E hoje, tem profissionais que não encontram mais agenda, psicólogos, porque tantos pacientes. Os nossos adolescentes, a nossa juventude, entrando em crise existencial. Pessoas que casam depois de 10 anos de casado, ele percebe que o casamento não era aquilo que ele pensava. A pessoa acaba separando por causa dessa crise. Então aprenda a conquistar a sua identidade. Quem você é em Deus. Não é aquilo que a sociedade desenha, não é aquilo que as pessoas projetam na televisão, projetam na série, projeta na internet, nas redes sociais. Aquilo ali é muito bonito, né? Ninguém vai postar lá o cara mal lá só se for um masoquista ou uma pessoa que é um hipocondríaco, que mostra que está no hospital lá, ó, botar um selfie aqui que eu estou no hospital. Não, só coloca na praia, né? Comprando uma coisa boa, no restaurante. Essa vida que nós vemos hoje em dia nas redes sociais, ela não é vida. E nós precisamos trabalhar muito bem isso. E olha como que esse anjo fala com Jacó. Você acha que ele não sabia o nome de Jacó? E ele pergunta, qual o teu nome? Sabe por quê? Porque é uma mentira sobre Jacó, de que ele era enganador. Jacó significa enganador. Havia uma mentira no coração de Jacó. E essa mentira passou para sua esposa. Essa mentira passou para o seu tio. Essa mentira passou, sabe para quem? Para os seus primos. Os seus primos viviam falando para o seu pai, Labão, que Jacó era enganador. Cuidado, pai, porque esse homem engana todo mundo. Ninguém sabia que Deus estava abençoando Jacó. Mas por causa da sua identidade, por causa do seu passado, por causa da mentira que o diabo colocou sobre a vida dele, ele também estava acreditando. Tanto é que ele estava acreditando porque ele estava tratando de reconciliar com o seu irmão dessa mesma forma. Ele falou assim, eu vou tentar mandar um presentinho para ele, para ver se acalma o coração dele. Nós precisamos ser tratados com o nosso nome. Qual o seu nome? Vocês perceberam que nós damos grande parte das pessoas, dos brasileiros, nós damos os nomes para os filhos porque é moda. Ninguém pensa no nome. Acha o nome bonito na internet lá, porque saiu um famoso na televisão, isso, aquilo, outro, né? Aí bota o nome lá, daquele nome. Eu não vou falar o nome que dá de moda agora, porque de repente você fala, o pastor falou que meu filho está de moda. Não, não é isso. Mas é moda. O judeu, quando nasce, segundo a situação do nascimento dele, é o nome dele. Em grande parte, o nome tem a ver com a experiência. Em grande parte, o nome tem a ver com a identidade. Mas se o teu nome foi dado como uma identidade, glória a Deus. Glória a Deus. Você projetou o teu filho para uma identidade.
Você projetou o nome do teu filho para um propósito, um destino. De repente, nós precisamos ter um encontro com o nosso nome. É por isso que nós temos uma ferramenta poderosa chamada Veredas Antigas. O dia que eu recebi o significado do meu nome, meus irmãos, no finalzinho, mas eu me derreti, eu me quebrantei, chorei como uma criança, vendo o significado do meu nome. Deus tratando comigo. Deus precisa tratar com você com o teu nome. Qual é o teu nome? Como você chama? Você não chama João, você não chama Pedro, você não chama Marcos. Tem que ver com o teu nome aqui, como Deus te chama. Está entendendo? E se você não sabe, Deus quer mudar o teu nome. Ele quer mudar essa situação. Ele quer mudar esse sentido. E aí Jacó fala assim, meu nome é Jacó. Ele fala assim, então de hoje em diante você não vai chamar mais Jacó. Você vai chamar Israel. Sabe por quê? Porque você é um guerreiro. Você é um lutador. Você lutou com Deus e prevaleceu. Meus irmãos, você mãe que luta pelo teu casamento, você esposo que luta pelos teus filhos, pelo teu casamento, Deus quer dar um significado para você, com o teu nome, com a tua experiência, você que luta lá com a tua empresa, você que luta com a tua faculdade, você que luta com a tua saúde, Deus quer dar um nome para você, de um vencedor, de um guerreiro. Abre os olhos, escuta Deus falar com você. Uma vez eu estava fazendo um aconselhamento assim, sabe, tenso, a minha esposa e eu tenso, de uma adolescente que queria suicidar. Havia tomado remédio, e vai daqui, vai dali, conversando, os pais ali falando. Sabe quando você fala e entra aqui, e às vezes nem entra, e você não vê nenhuma reação? Eu falei, parei só um pouquinho. Pedi para a menina aqui, vem aqui, Dani, só um pouquinho, vem aqui. Cheguei assim, eu e a Raquel, falei assim, vem cá. Você acredita em Deus? Ela falou assim, sim. Você acredita em Deus mesmo? Acredito. Então você vai perguntar para Deus quem você é para Ele. Meus irmãos, perguntei, ela falou assim, está ouvindo Deus? Eu falei assim, não. Você acredita em Deus, que Deus pode falar com você? Ela, sim. Então, do fundo do teu coração, fala para Deus. Deus, quem eu sou? Eu sou para o Senhor. Sabe, irmãos, essa menina foi ficando quieta, foi ficando em silêncio. De repente ela começou a chorar. Aí nós perguntamos para ela assim, o que Deus está falando para você? Ela falou assim, que eu sou filha amada dele. Sabe, irmãos, aí começamos a ministração. Pergunta para Deus onde ele estava quando a sua mãe faleceu. Meus irmãos, é tremendo. A pessoa no meio de uma miséria, de um luto, obrigado, Dani, de um desespero de perder a mãe, Deus fala para ela assim, eu estava junto com você, eu estava segurando a tua mão. Irmãos, isso é terapêutico, isso é curador, isso restaura a alma de uma pessoa, dá sentido de identidade, de missão, de destino. Ainda que eu perdi a minha mãe, Deus estava comigo. O teu nome vai ser Israel, porque você luta com Deus. Alguém lembra do sermão do domingo passado? Tema? Quem lembra? Quem lembra? Pastor não vale. Nem a esposa, nem a mãe, nem a sogra. O sermão do domingo passado. Chamados para transformar o mundo, amém? É isso que Deus quer fazer com a sua identidade. Deus quer manifestar em você e transformar o mundo aonde você está.
naquele momento, a primeira coisa que Jacó fez foi colocar o nome daquele lugar de Peniel, porque eu vi face a face Deus, aleluia, e Peniel é chamado até o dia de hoje, meus irmãos, através de um encontro com o Senhor, de uma luta com o Senhor, de encontrar o Senhor face a face, de encontrar o nosso nome, da nossa vida, missão, destino e propósito. Desse homem nasceu as 12 tribos de Israel. Esse homem mudou a história do mundo. Mas por quê? Porque ele conquistou a sua família. Ele tornou-se um dos homens mais ricos da Mesopotâmia. Mas o que ele fez? Ele não agarrou o dinheiro. Ele preferiu voltar para casa e reconciliar e beijar os pés do seu irmão, reconciliar com seus pais, reconciliar com o Senhor, reconciliar, restituir, restaurar, perdoar, pedir perdão. Só assim, depois que ele encontrou o Senhor, depois que ele encontrou propósito, porque o Senhor já havia falado para ele que ele seria pai de multidão e que a sua descendência seria como a areia do mar, da areia do deserto incontável, mas ele não acreditou. Só depois disso é que ele foi chamando filho por filho, foi dando bênção para os filhos, missão, propósito e destino sobre as 12 tribos de Israel. Coisa maravilhosa. Deus quer restaurar você para que você tenha autoridade para abençoar os teus filhos, para que você possa dar aos teus filhos missão, propósito, destino na vida deles. Amém? Você recebe isso? Então feche teus olhos e vamos orar ao Senhor. Fale com Deus. Falei, Pai, eu preciso colocar esse assunto que eu vi hoje à tarde em prática. Eu preciso perdoar, eu preciso pedir perdão. Deus está chamando meus irmãos para perdoar familiares. Coloca nome agora na sua cabeça, na sua mente, de pessoas que você precisa perdoar e pedir perdão. Familiares. Sabe, temos tantos casos tristes em famílias, de assédios, de acosso, de violação, de engano, mentira, de roubo, de trapaças, de traição. Mas você não pode encontrar o Senhor Jesus Cristo com essa mágoa no teu coração. Você fala assim, pastor, mas eu já esqueci. Não, você não esqueceu. Você colocou isso debaixo do tapete. Você está perdoando não por causa do teu ofensor, você está perdoando por causa de Deus, por causa de você mesmo. Você está perdoando para que você possa ficar livre diante do Senhor. E aí Deus, no momento certo, Ele vai dar a oportunidade para você reconciliar com o teu familiar. Você gostaria de fazer um concerto nessa tarde com o Senhor? Fique em pé onde você está, se é assim o teu desejo. De reconciliar com algum familiar. De reconciliar com as coisas do Senhor. Reconciliar com você mesmo. Reconciliar com a sua identidade. Reconciliar com o teu nome. Reconciliar com o teu passado. Projetar agora o teu futuro. Teu casamento, teus filhos, teus netos, teus bisnetos, a tua profissão. Fique em pé onde você está, fala, Deus, eu quero me encontrar com o Senhor. Eu preciso do Senhor. Fique em pé. Você precisa de um encontro com o Senhor. Deus está vendo a tua necessidade. Amém. Glória a Deus pela sua vida. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Casais, pega na mão da sua esposa, fica em pé, fala, vamos recomeçar, vamos lutar pelo nosso casamento, vamos lutar pelos nossos filhos, vamos colocar os nossos filhos todos os dias no altar do Senhor. Oh Pai, venha sobre nós, venha Senhor. O Senhor teve misericórdia e benevolência de Jacó, Ele mesmo falou, o Senhor foi benevolente comigo, o Senhor abençoou. Pai, no nome de Jesus, ó Pai, venha sobre nós. Nós precisamos tanto do Senhor, ó Pai, nós precisamos tanto da Tua graça, Senhor, tanto da Tua misericórdia. Por favor, ó Pai,
olha para o coração, a mente de cada um dos teus filhos. E derrama, Senhor, daquilo que eles precisam. Só o Senhor sabe exatamente daquilo que eles precisam. Abençoa, Pai. Nós como igreja abençoamos o teu povo. Abençoamos. Abençoamos. Eu vou pedir para que toda a igreja fique em pé nesse momento. E que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo nos ajude a cada dia a permanecermos firmes nessa caminhada, e que possamos, ó Pai, no nome de Jesus, conquistar a nossa família para o Senhor. A conferência, ó Pai, da família está chegando. Nós já queremos colocar os nossos familiares diante do Senhor, e queremos conquistá-los, ó Pai, e queremos convidá-los para essa conferência e ver do Senhor o mover, o poder do Senhor. Ó Deus, as conquistas, ó Deus das tuas coisas, que o Espírito Santo nos leve e nos guarde para conquistar as conquistas do Senhor. E a todos nós, ó Pai, nossa mente, nosso coração, a nossa identidade, venha mais uma vez, e que isso seja hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Quer ver que coisa gostosa? Dá um abraço no teu irmão, bem gostoso. Dá um abraço nele e deseja uma boa e abençoada semana no nome de Jesus. Não deixe ninguém. Aí, um abraço aí. Deus abençoe.